O que você acha da próxima vez comprar aquele microfone do Silvio Santos? Da hora, né? Boa noite, família. Paz, tudo bem? Então tá bom. Vamos lá. Vamos para alguns recados primeiro. Primeiro eu quero agradecer a presença dos nossos amados servos do Senhor, que vieram lá da sede para nos servir, para ministrar esse louvor maravilhoso. Uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Esqueci seu nome, me desculpa. Ô, Débora, me perdoa. Esqueci o nome até da minha esposa, tô brincando. É só pra gente ficar, só pra você ficar bem. Mas seja muito bem-vinda, sua voz é linda. E esse casal lindo que eu tenho como referência. Eles não sabem disso, mas eu tenho, sabia? Sabe aquelas pessoas que você vê de longe assim, que você admira? São eles. Eles são apaixonados por Jesus. Eles ajudam, né? Eles servem lá no Ministério Mergulhando da Palavra na sede. E eles são os remanescentes, guerreiros que ficaram, né, lá na sede e estão reconstruindo os muros, ajudando os pastores a reconstruir os muros. Glória a Deus, viu? Pela vida de vocês, eu amo vocês sem a gente saber, sem a gente estar tão perto assim, né? Falei para a Andressa que a gente precisa sair para comer uma pizza, né? Então, eu acho que hoje vai sair. Pelo menos uma baguete vai sair, ó. Já foram comprar, já. Mas sejam muito bem-vindos. Uma honra ter vocês aqui. E é isso, família. Hoje é a penúltima aula. Semana que vem é a última aula. Vamos fechar com chave de ouro com o nosso irmão David Miranda. Davi, nosso irmão abençoado. E aí na outra segunda será a formatura, ok? Eu estava até pensando em fazer numa sexta-feira. Mas eu acho que vai ser melhor para todos, aproveitando que vocês já separaram as segundas-feiras, utilizar mais uma segunda-feira para a formatura. Tudo bem? Se alguém fizer assim é porque não gostou. Faço assim quem gostou e faço assim quem não gostou. Então tá bom. Não vi ninguém que fez assim, né? É ruim, Ulisses? Oi? Votação? Então, pelo número de pessoas que fez assim, essa votação já está assada. Vamos lá, sexta-feira, levanta a mão. Uma sexta-feira. Uma segunda-feira. Eita. Mas a ideia é essa, não dá tempo, meu irmão. Tô brincando. Sexta-feira é queima de festa. Então, eu também acho. Mas, novamente, sexta-feira. Já mudou. Segunda-feira. Ainda é a maioria. Amém, família. Então vai ser numa segunda-feira. Então, semana que vem é a última aula. Na outra semana, a nossa formatura. Nós vamos chamar a comunicação para tirar foto, fazer vídeo. Venha com a sua melhor roupa, com o seu terno, na época que você era da Universal. E vamos honrar o Senhor mais uma vez, né? Amém, família? Então vamos lá. Glória a Deus por isso. Já oramos que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir. Amém? Glória a Deus. Olha aí. Vamos ver se isso aqui vai funcionar hoje, né? Bora? Vamos? 1, 2, 3 e... Não? Pra cá, né? Aê. Apaga, diminui as luzes aí, por favor, para que a gente possa enxergar melhor. Isso. Vocês acham que tá bom ou quer que diminua mais ainda? Mais ainda, por favor. Isso, aí ficou top. Obrigado. Bora lá, família. Gente, nós vamos falar sobre a carta aos Efésios. Quem ama a carta aos Efésios aqui? Que carta, né? Que carta poderosa. Uma carta repleta de assuntos, de temas, né? Mas o tema mais conhecido é a armadura de Deus. É a armadura, né? Eu lembro que o Levi, acho que não sei quantos meses aí, as tias do Ministério Infantil trabalharam sobre a armadura, né, de Deus com as crianças. E aí, toda vez, né, que a gente perguntava para eles, e aí,
que você aprendeu no Ministério Infantil hoje? Aí ele, a armadura de Deus, a armadura de Deus. Ele passou 2 meses a armadura de Deus. Eu falei, vou conversar com a tia. Mas eu tô brincando, mas é porque a armadura, a gente sabe que tem várias, né? Tem várias partes e vários assuntos, né? A armadura de Deus dá para trabalhar, fazer uma relação, né? Assim, dá para fazer um filme sobre a armadura de Deus. Na verdade, tem até vários filmes, né? O que os heróis usam para lutar, né? E também na intercessão, né? Então, assim, a armadura de Deus, ela é um tema, é um assunto que dá para você trabalhar no ministério infantil, nos teens, na intercessão, em qualquer lugar, até no evangelismo, dá para você evangelizar através da armadura de Deus. Então, assim, meditem mesmo nessa passagem, Efésios 6, né? E absorvam, né? Tomem posse dessa palavra. Amém? Efésios 4:4 diz assim: há somente um corpo e só um espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Então, o tema de Efésios, o tema principal de Efésios é o corpo. Nós tivemos a aula aos Colossenses, a carta aos Colossenses, e nós vimos que essa carta, o foco era o cabeça, isso mesmo, glória a Deus. Eu não ouvi ninguém falar, mas é isso mesmo, vocês pensaram. O foco era o cabeça, era Cristo, né? Então, não que nós percamos o foco dele, porque ele sempre vai ser o foco, né? Mas a gente vai falar hoje bastante sobre o corpo dele. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós, é a igreja, é a noiva do Senhor. Amém? Eu estou um pouco nervoso hoje, né? Esse casal do mergulhando, Davi está aqui, quem mais? Aí tá todo mundo aqui. Não, fica aí. Glória a Deus. Cronograma. Então vamos lá, introdução, contexto histórico, início da igreja em Éfeso, propósito da carta, estrutura da carta, esboço dos capítulos e conclusão. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Podemos imitar Paulo, pois ele era imitador de Cristo. Em que você mais desejaria imitar a Paulo? Só uma pergunta para a gente introduzir, para a gente iniciar a nossa aula. Em que você desejaria, de tudo isso que nós estamos conversando, de todo esse papo que nós estamos batendo às segundas-feiras, há quase 3 meses aí, né? O que você gostaria de se parecer com Paulo? Fala aí, grita aí. Fé. A fé de Paulo. Glória a Deus. Quem mais? A perseverança de Paulo. Paulo perseverou? Eita. Fala, Du. Uma transformação de vida, né? Total. Glória a Deus. É isso mesmo. Uma passagem em Filipenses 3:8, se eu não me engano, que fala que ele fala assim: eu considero tudo como perda. Eu considero tudo. Ele fala assim que ele cara, me deu um branco agora. Mas ele considera todas as outras coisas como esterco. E o que é esterco, né? Eu não vou nem falar aqui porque está sendo gravado. O que é esterco? Ele considera tudo como esterco comparado à excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Cara, isso é o que mais me faz admirar Paulo. É isso, sabe? Nesse versículo ele coloca Jesus acima de tudo e de todos. O que não é fácil. Não é fácil a gente colocar Jesus à frente dos filhos, à frente da esposa, à frente dos sonhos pessoais, à frente, sabe, das coisas que a gente quer, das coisas que a gente deseja, que a nossa carne anseia, né? E Paulo, ele considera tudo como esterco. Eu acho que é assim que a gente precisa viver todos os dias. Considerar tudo como perda.
né? Como nada comparado à excelência do conhecimento de Cristo Jesus. É claro que se você ficar falando isso, talvez sua esposa não goste, né? Ser comparado a esse tipo de coisa, né? O seu marido. Mas as pessoas precisam entender quem Cristo é para nós. As pessoas precisam entender aonde que nós colocamos Cristo, para que elas desejem colocar Cristo nesse lugar também. Amém? Eu costumava falar para minha esposa: amor, ora para que eu seja cada vez mais apaixonado por Jesus. Ela fala: por quê? Claro que eu oro, mas por quê? Eu falei assim: porque quanto mais apaixonado eu estiver por Jesus, mais apaixonado eu vou estar por você. Então, quem é apaixonado por Jesus vai se apaixonar por aquilo que vem dele, amém? Os filhos vêm dele, o casamento vem dele, a casa vem dele, a família vem dele, um bom emprego vem dele, tudo vem dele. Mas a nossa maior paixão é ele, amém? Glória a Deus. Vamos lá, passando, vamos falar sobre quem escreveu, claro que foi, vamos lá, aí. Claro que foi Paulo, escreveu a carta aos Efésios. A carta aos Efésios, ela possui uma linguagem característica de Paulo. E os temas desenvolvidos também são temas que Paulo já abordou, que Paulo aborda em outras cartas também. Por isso a gente, lendo os teóricos, eles conseguem assim, juntos resolver que Paulo foi o escritor de Efésios. Exemplo disso é a semelhança entre a epístola aos Efésios e a epístola aos Colossenses, que é inegável. Como nós falamos, Colossenses trata do cabeça e Efésios o corpo. Preso 2 anos em Cesareia e depois transferido para Roma a pedido dele por ser cidadão romano. Então ele escreveu essa carta na capital do império, em Roma, permanecendo lá dois anos preso. Ele escreveu aos Efésios. Paulo escreveu algumas cartas durante o período de sua prisão domiciliar, lá por volta de 61 depois de Cristo. A quem Paulo escreveu? Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Éfeso, principal cidade romana da província da Ásia, e servia de ligação entre as partes ocidental e oriental do Império Romano. E Tíquico foi o mensageiro da carta aos Efésios e também aos Colossenses. Ele era amado, servo e fiel. Eu gosto de destacar esses adjetivos colocados sobre esses homens de Deus, porque eu acho que a gente precisa... Opa, mudou alguma coisa aqui? Parece que eu fui entrando numa garrafa. Tranquilo? A gente precisa desejar ser isso. A gente precisa desejar esses adjetivos para as nossas vidas. Então, Tíquico, ele era amado, provavelmente ele era amável também, por isso que ele era muito amável, muito amado, Ele era um servo, ele servia, ele se dava, ele se entregava pela igreja, pelas vidas, pelas pessoas, e ele era fiel, amém? Ele permanecia naquilo que foi colocado nas mãos dele. Contexto histórico, vamos falar sobre o contexto histórico agora. Éfeso era muito importante nos tempos bíblicos, foi a capital da província romana da Ásia e o maior centro comercial daquela região. Pouco se sabe sobre a origem da cidade de Éfeso, porque sua história é realmente muito antiga. 1000 anos antes de Cristo, colonizadores jônios foram para a região e expulsaram seus habitantes. Esses jônios, eles
levaram, né, a cultura grega para Éfeso. E aí, falando dos jônios, povo indo-europeu que contribuiu para a formação da cultura grega. Somente a partir de 133 a.C. é que a cidade de Éfeso se tornou parte da província romana da Ásia. Então, olha lá que interessante, né? Onde Éfeso fica, né? Nós vemos aí esse grande espaço aí que é a Turquia. Muitas cidades ficavam na Turquia, ficam, né, na Turquia, e a Grécia, né, do outro lado lá do mar. Só que as cidades todas recebendo influência grega e depois romana, né? Cidade de Éfeso, acessibilidade de Éfeso. Por terra estava conectada por boas estradas às cidades mais importantes da Ásia. Então, por mar, contava com um dos portos mais importantes, pois chegavam e partiam os maiores navios da época. Havia vários armazéns na cidade que se espalhavam pelas margens do rio. Os efésios também construíram um anfiteatro capaz de acomodar 25 mil pessoas. Então, a gente começa a entrar na questão cultural de Éfeso. A gente estava falando da logística, de quanto Éfeso era, né, era populoso, era acessível, era importante, né, na questão comercial, na questão de importação e exportação. Mas aí a gente começa a entrar em como Éfeso era também importante na questão cultural, né? Então, um anfiteatro capaz de acomodar 25 mil pessoas foi construído, né? Eu acho que o estádio do Corinthians não tem, tô brincando, tem, agora tem, né? Não tinha. Eu mexo com o Corinthians porque eu sei que eu mexo com a maioria, não gosto de mexer com os menores, não. Falar de Santos, tem Santista aqui? Tem, tá vendo? Tem um, uma salva de palmas a Jesus pela vida desse irmão. É sério, bata a palma, porque ele tem personalidade. Mas a construção que tornou Éfeso conhecida foi o templo dedicado à deusa grega Ártemis, a Diana dos romanos. O templo da deusa Diana foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quem já ouviu falar na deusa Ártemis ou a deusa Diana? Né? A gente ouve muito. E é muito louco porque o mundo espiritual, ele existe, amém? Ele é real, ele é invisível, mas ele é real. Ele é invisível para nós mortais, não para os intercessores. Tem intercessor aqui? Brincadeira. Mas a gente sabe que há espíritos malignos, há demônios que agem desde o início. E agem de formas diferentes, amém? Agem de formas diferentes. Então essa deusa, né, grega era Ártemis, aos romanos era Diana. E isso vem. E essa deusa, ela continua, né, esse demônio continua se manifestando através de deuses, em diversas épocas da história. E no Brasil, qual é o nome, né? Qual é a deusa, né? Qual é a deusa no Brasil que os brasileiros acabam invocando, acabam adorando, acabam amando, acabam... como é que a professora falou hoje para a professora? Não, para outra professora era pagar a promessa, né? Ela precisa ir lá na Aparecida pagar promessa, né? Invocando, chamando para perto, né? Então o demônio é o mesmo, o que muda são os personagens, amém? Olha lá o tamanho do estádio, parece um Morumbi, que coisa linda. Grande Teatro de Éfeso, não vou deixar vocês falarem não, eu estou com o microfone.
E esse teatro foi criado para peças de teatro, para concertos, né, para debates políticos, para batalhas de gladiadores, animais, né? Então, o entretenimento, ele já existia, né? O famoso pão e circo. Gente, eu amo futebol, amo mesmo, sou apaixonado. Mas quando eu penso o que o futebol ele faz com a minha mente, quando eu penso o tempo que muitas vezes eu fico na frente de uma TV, tempo que eu poderia estar lendo a palavra, tempo que eu poderia estar conhecendo mais, sabe, sobre aquilo que Deus tem para mim, Deus quer para mim, para minha casa, o tempo que eu poderia estar com os meus filhos brincando, fazendo algo, né, diferente com eles. Eu estou assistindo futebol, isso me dá uma revolta comigo mesmo. Eu desligo e só vou ver os melhores momentos depois. Mas isso era muito forte, porque é uma grande estratégia, né? É uma ótima estratégia para anestesiar um povo que muitas vezes sofre por falta de muitas coisas, né? Até de suprimentos básicos, mas que com um carnaval, né? Com um jogo de futebol, com uma Copa do Mundo, esse povo é anestesiado e esquece dos problemas. E aí na hora de votar, volta desse jeito que a gente vê aí. Olha o templo da deusa Ártemis, claro que isso é uma imagem fictícia, né? É uma ideia. Oi? Tem alguém falando alguma coisa aí? Davi? Ouvi sua voz? Não? Caramba, hein? Parecia que eu tinha ouvido a sua voz. Era um templo de 3.500 metros quadrados e mais de 100 colunas de 18 metros de altura. Agora imagina, aquela galera da época já fazia isso, já trabalhava dessa forma, já tinha essa tecnologia para levantar um templo desse. E atualmente é assim que está o templo da Diana, na verdade assim, bem preservado, né? Pensando no tempo que ele existe. Início da igreja em Éfeso. Alguns motivos para fundar uma igreja em Éfeso. Então Paulo, ele tinha alguns motivos e claro que tinham outros motivos que eu poderia citar, mas eu peguei lá os principais. Então, Éfeso era um centro estratégico. Éfeso era um importante ponto de conexão entre o Oriente e o Ocidente, facilitando a disseminação rápida da mensagem. Então, Éfeso ele ficava ali no meio entre as duas regiões, né? Então, quem recebesse a mensagem ali, né, poderia muito bem ir para outros lugares e pregar o evangelho. Eu lembro numa reunião que a gente teve na sede, que o apóstolo Rina, ele falou para nós que ele ia centralizar o trabalho evangelístico da nossa igreja em São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é praticamente a capital do Brasil. É de São Paulo que sai, né, quase todas as informações, né, música, programa e todas as outras coisas. E que se a gente, linda, e aí casal lindo, se a gente ganhasse uma grande porcentagem, né, dos habitantes, das vidas, das pessoas, das famílias de São Paulo, provavelmente essas pessoas iam viajar, né, para o Brasil inteiro pregando o evangelho da salvação, né? Então isso é estratégia, né? Esse tipo de insight, esse tipo de revelação vem do alto, amém? Então Paulo ele teve essa consciência. Éfeso também era um centro comercial e cultural. A cidade atraía pessoas de várias origens culturais, permitindo que a mensagem alcançasse um público amplo. Deixa eu beber um pouquinho de água.
Então, tinham pessoas de todos os níveis, né, naquele lugar. Era um lugar que, mais para frente a gente vai entrar nas cartas, era um lugar que tinham muitos senhores, mas também tinham muitos escravos, né? Ainda, pessoas de todos os lugares estavam em Éfeso, porque pensa novamente numa região como São Paulo, né? Parece que o que menos tem aqui é paulistano, sim ou não? Né? Então você vê muito nordestino. Eu dou aula numa escola aqui no Cangaíba, que metade da escola, literalmente metade, é boliviano. Eu falei para os professores que eu preciso aprender a falar espanhol para alcançar essas crianças, esses adolescentes, né? E então, estrategicamente, né, aquelas pessoas estavam sendo alcançadas pelas próprias pessoas que foram ganhas ali, através da pregação do Evangelho de Paulo. Éfeso também tinha um crescimento e influência, oportunidade de impactar uma cidade em ascensão, influenciando tanto as pessoas quanto as estruturas sociais. Então, Éfeso era bem importante. E também os desafios espirituais, né? Eu não sei você, mas quando eu vou em algum lugar, numa cidade ou em qualquer lugar que eu vejo aqueles altares levantados. Uma vez minha esposa me levou num lugar, a gente foi tirar uns dias de férias. O lugar se chamava Wicca Valley. A gente parou assim no portão, assim, eu falei assim: amor, foi aqui mesmo que você alugou pra gente ficar 3 dias, um final de semana gostoso? Wicca Valley, é isso mesmo? Ela, eu achei tão bonito pelo site. Tinha umas carrancas no portão, assim, ao lado do portão, assim. Eu fiquei a viagem inteira intercedendo. A gente quase não se abraçou lá, de tanto que a gente estava falando: Jesus, né, cuida de nós. Mas assim, cara, a gente, né, vê um trabalho, né, espiritual na rua, a gente vê qualquer coisa, a gente já sente uma coisa, uma justiça, já sente algo em nome de Jesus, né? Senhor, que isso não venha causar efeito, e a gente se levanta, né? Eu acredito que isso aconteceu com Paulo. Paulo viu aquela deusa daquele tamanho, aquele templo daquele tamanho, ele falou: mano, eu preciso alcançar essa cidade, eu preciso alcançar esse lugar. É isso que precisa arder no nosso coração, amém? A gente precisa ver a miséria das pessoas, a pobreza das pessoas e ficar incomodado. A gente precisa ver a idolatria das pessoas, a dor das pessoas, a religiosidade das pessoas e precisa ficar incomodado, né? A gente precisa voltar a clamar a Deus: Senhor, né, me incomoda como o Senhor se incomoda, para que essas vidas sejam ganhas para o Senhor. E esse era o desejo de Paulo, amém? Propósito da carta: 1. Conscientizar os crentes acerca dos privilégios e compromissos como igreja em Cristo. Expor parte importante de sua teologia em caráter mais geral. Destacar a posição da igreja em Cristo e unidade de todos os crentes. A gente vai falar um pouco sobre unidade, um tema muito importante para a igreja naquela época e para nós nos dias de hoje. Por isso que, você lembra daquela frase, ô Davi? Todas as aulas que eu assistia, eu ouvia aquela frase do Karl Barth, né? Barth. E aí, eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu solto um Karl Marx. E aí tem uma frase que fala mais ou menos isso, né? Que Paulo foi o homem de todos os tempos, mais ou menos isso. Quem falava isso era uma teóloga. Então assim, Paulo, ele era para aquela época, mas ele é para a época de hoje, amém? Então é muito louco, tudo que ele fala a gente consegue colocar em prática nos dias de hoje. Isso é perfeito, isso é espiritual, gente. Por isso que a Bíblia, ela é santa, ela é perfeita, ela é para os dias de hoje. Não permita que as pessoas falem assim para você: ah não, mas a Bíblia é daquela época.
eles não entendem. Tenta explicar para eles que a Bíblia é para os dias de hoje. Pega um versículo das cartas de Paulo e mostra para eles que eles vão ver que são os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos anseios. 4. Expor um conteúdo prático acerca da vida cristã, admoestando os crentes. 5. Enfatizar que a igreja é o corpo de Cristo na terra, formado por judeus e gentios. 6. Explicar que Cristo é o cabeça do corpo e que o Santo Espírito é a sua força atuante. Amém? Estrutura da carta. Então essa é a estrutura, não vou ficar lendo para não perder tempo. A gente vai falar sobre cada um desses itens, desses temas. Introdução, ação de graça, salvação pela graça, unidade, revelação, orações, unidade do corpo, testemunho, exortação, a armadura de Deus, e é isso aí. Gente, nós vamos ter um tempinho para o café agora. Nós conhecemos um pouquinho aí do contexto histórico aí de Efésios, mas a feijoada vai vir na segunda parte, amém? Em nome de Jesus, aplauda o Senhor porque Ele é bom, Ele é santo, Ele é digno. Você pode ir no banheiro, beber uma água, tomar um café. Bora, segunda parte da aula. Já tirou foto? Quer que eu fique assim para você tirar foto e tal? Fazer igual o Jorginho, né? Agora de lado. Uau. Bora. Esboço dos capítulos, agora nós vamos entrar nos capítulos de Efésios. Quantos capítulos tem Efésios? 6. Quem leu Efésios antes da aula? Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês vão receber um prêmio do Senhor, uma recompensa celestial. Glória a Jesus. Então, Efésios, ele é dividido em duas partes. A parte 1, né? Que nós vamos tratar da doutrina, são os 3 primeiros capítulos, e a parte 2, que a gente coloca em aplicação essa doutrina, em prática essa doutrina. Eu não consigo ficar segurando, toda hora eu tenho que ficar pegando isso aqui. Então vamos lá, no capítulo 1, Paulo ele inicia, né, com as saudações, ele inicia falando, né, com os Efésios. Ele chama os cristãos de Efésios de santos. E o que significa santo? Separado, consagrado, né? Eu não sei quem é crente antigo, eu lembro de uma banda acho que era um soul, um black, alguma coisa assim, que se chamava Kadosh. Lembra, seu Gilberto? Oh, glória, obrigado, seu Gilberto. E eu lembro de uma música que ele falava, né? Eles cantavam, né? Kadosh quer dizer separado, Kadosh quer dizer santo, Kadosh quer dizer separado. Então ficava a música inteira assim, eu fiquei com ela na cabeça. E é bom porque grava, né? A gente grava. E fiéis, eles eram santos e fiéis. Fiel, né? Pessoas íntegras, no latim. Paulo ensina que não se inicia uma oração sem louvar a Deus. Então é muito louco, né? Ele fala, né? Ele começa lá falando das bênçãos espirituais em Cristo, e aí ele inicia bendizendo a Deus. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Como que nós devemos começar toda oração? Bendizendo a Deus. Toda oração, não importa se é para comer, não importa se é para almoçar, não importa se eu estou desesperado, se eu estou chorando. Eu preciso reconhecer quem Ele é primeiro. Eu preciso declarar que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é digno, que Ele é maravilhoso. Eu não preciso de palavras bonitas, mas eu preciso de palavras de exaltação. Amém? Então, antes de qualquer oração, faça como Paulo, bendiga ao Senhor. Através de quem nós temos bênçãos espirituais. Isso está lá no capítulo 1,
tá bom? Dos versículos de 3 ao 14. Eu não vou ler os versículos aqui, mas vou falar sobre aquilo que está, né, aquilo que os versículos eles abordam. Então, através de quem nós temos bênçãos espirituais? É uma pergunta. Através de Cristo. É através de Cristo. Então, nós amamos a Deus, nós entendemos que Deus é o Criador, é o nosso Pai, maravilhoso e poderoso, mas nós precisamos ensinar as pessoas que Cristo é a ponte, que Cristo é o acesso que nos leva a Deus. Então é através dele que nós temos as bênçãos espirituais. Por isso a importância da confissão, por isso a importância de você declarar com a boca que Cristo é o Senhor. De você crer com o coração, mas declarar, confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Então é através dele que nós herdamos as bênçãos espirituais. E onde elas estão? Onde elas estão? A Andressa já respondeu aqui. Onde as bênçãos estão? Nas regiões celestiais. Glória a Deus. Gente, não tem problema errar não, tá bom? Não está valendo ponto ainda. Nas regiões celestiais. E como acessar as regiões celestiais? Sendo espiritual, deixando de ser natural e sendo espiritual. E o que eu faço para ser espiritual? Eu oro, eu tenho acesso a Cristo, eu me santifico, eu santifico as minhas palavras, meus pensamentos, as minhas ações. E quais são as bênçãos espirituais? Aí são diversas, a salvação, são os dons, os dons maravilhosos que o Senhor tem para as nossas vidas. Então eu preciso entender, essa linha, sobre as bênçãos espirituais, sobre as regiões celestiais, porque não tem como eu acessar aquilo que Deus tem para a minha vida se eu não orar, se eu não interceder, se eu não crer, Não dá para ser um homem natural e querer tomar posse de todas as bênçãos que o Senhor tem para mim. Amém? Claro que existem princípios, como trabalhar, como acordar cedo, como administrar bem, que vão me trazer bênçãos materiais. Sim ou não? Sim. Eu vou ter um bom carro, eu vou ter uma boa casa, eu vou ter conforto. Essas bênçãos materiais, elas estão acessíveis a todas as pessoas, não só aos cristãos, amém? Mas se eu quero as bênçãos espirituais, eu preciso ter acesso às regiões celestiais. Através da oração, através da minha intimidade com Cristo, amém? Glória a Deus. Vamos lá, continuando. Bênçãos espirituais em Cristo. Fomos predestinados a sermos filhos e herdeiros de Deus antes mesmo de nascermos. Essa questão de predestinação, a gente conversou um pouquinho na aula retrasada, aos Colossenses. Nós somos predestinados porque nós somos, os filhos, as criaturas de Deus, todas as pessoas, todos nós que fomos e todos fomos criados por Deus, Deus predestinou a serem filhos. São todos que querem? Não. Temos o livre-arbítrio, temos a escolha. Claro que quando a gente escolhe Jesus, nós escolhemos servir a Jesus, nós escolhemos ser servos de Jesus, nós escolhemos ser escravos de Jesus. E aí é como se o livre-arbítrio, ele fosse interrompido aí, mas eu ainda escolho servir a Jesus, Edu? Loucura, A gente conversa sobre isso, a gente vai fazer uma roda só sobre o livre-arbítrio, amém, Davi? Vamos fazer uma discussão só sobre o livre-arbítrio. Mas nós temos total responsabilidade no cumprimento do plano divino. Então Deus tem algo para mim, mas eu tenho responsabilidade sobre isso. Não é porque Deus tem uma salvação, Deus tem
o perdão dos pecados para a minha vida, Deus tem a redenção, Deus tem, né, muitas coisas para mim, que eu não preciso fazer nada, eu tenho total responsabilidade. O eixo central para a história da criação do céu e da terra é: Deus realizou a reconciliação cósmica em Cristo. A sua obra na cruz redimiu o seu povo e silenciou todos os poderes das trevas. Amém? Glória a Deus. Ainda no capítulo 1, acho que não passou, deixa eu ver aqui. Boa. Paulo, ele envia notícias dos Efésios e sempre agradecia a Deus. Agradecia a Deus pelo quê? Pela fé dos Efésios no Senhor Jesus e pelo amor deles para com os irmãos. Paulo também pedia para que eles recebessem sabedoria e pleno conhecimento para apreciarem a grandeza das vitórias espirituais concedidas por Deus. Onde Cristo está nesse momento? Cristo, ele está à direita, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder, acima de todo domínio e de todo nome que se possa mencionar, amém? Cara, tem coisas que eu parei para meditar naquilo que eu preparei para dar aula, que parece que vira jargão você repetir certas coisas, né? Muito tempo de igreja, 10 anos de igreja, 20 anos da igreja, eu particularmente tenho 20 anos de igreja, né? Me converti em 2004, 20 dias, 20 dias de igreja eu estou aqui, um neófito pregando a palavra. E tem coisas que parecem jargão, sabe? Você falar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabe? Você falar da redenção, você falar que Jesus que o nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes. Eu lembro que isso na minha conversão, isso nos meus primeiros 2 anos, eu ouvi Jesus, cara, me fazia tremer, eu ouvi o nome de Jesus, me fazia tremer. Tamanho amor, tamanho temor que o Senhor me deu aí, né? Naquele tempo, naquele primeiro amor. E aí o tempo vai passando, tem coisas que a gente quer parar de falar. A gente quer parar de falar um Deus te abençoe. A gente quer parar, sabe, de evangelizar as pessoas falando só no nome de Jesus. A gente quer ser mais eloquente, ou quer chamar as pessoas para a igreja para que elas sejam prósperas. A gente quer utilizar as ideias do coach, que não tem problema nenhum, não sou contra, né? Mas nada se compara à Bíblia, nada se compara à palavra de Deus, né? Nenhum livro, eu amo ler livros, leio mais ou menos aí um livro por mês, às vezes 2, mas assim, nada se compara à palavra, tudo vem da palavra, amém? Eu lembro que antes de ler livros cristãos, eu lia livro, era chamado de autoajuda, né? Quem lia livro de autoajuda aqui? Levanta a mão. E hoje quem só lê livro de coach? Tô brincando, precisa levantar a mão. E cara, quando eu passei a ler a Bíblia, eu vi que todos os princípios, muitas vezes frases citadas naqueles livros de autoajuda estavam na palavra. Quem leu Quem Mexeu no Meu Queijo? Garoto. Tá tudo na Bíblia. Você vai ler Provérbios, tá tudo lá. E aí você fala, mano, para que eu preciso de outra coisa? Então, que a gente não se canse de vir para a igreja com o coração sedento, ouvir uma palavra, que a gente entre no quarto e, né, receba aquele pão fresco, que quando a gente ora e a gente lê, a gente ora, a gente lê, a gente fala, caramba, essa leitura tem tudo a ver com a minha oração, e na verdade é o Espírito que está conduzindo tudo, amém? Ação de graças, opa, passou aí? Deixa eu ver, eu que preciso passar aqui. Então vamos lá. Então o capítulo 2, o capítulo ele aborda a salvação pela graça por meio da fé. Então, estávamos mortos, é um termo utilizado por Paulo, né? Descubra o antigo texto grego e a verdade de Deus.
Ah, tá. Descubra o antigo texto grego e a verdade de Deus. Então havia um antigo texto grego que era assim: Deus ajuda quem se ajuda. Ah, eu já dei a resposta, então você não precisa descobrir nada, eu já te dei a resposta. Então, Deus ajuda quem se ajuda. Você ouve isso e você fala, cara, é isso. Esse é o código. Esse é o código, né? E é isso que a gente ouve nas palestras. Mas a verdade de Deus é essa: Deus ajuda quem não consegue se ajudar. Cara, a gente precisa entender qual é a nossa posição. Porque quando a gente entende quando a gente entende qual é a nossa posição, a gente reconhece Cristo em todas as áreas. E aí a gente para de tomar de Cristo aquelas áreas que a gente acha que já sabe. Porque quando a gente acha que já sabe, o Senhor, Ele quebra as nossas pernas. Ele quebra o nosso orgulho e Ele nos coloca num lugar em que a gente vai precisar voltar a depender dEle. Então, essa é a desesperança e o desamparo sem Cristo. Há como eu estar na igreja sem Cristo? Sim ou não? Há como eu ser um filho pródigo sem Cristo? E eu não estou falando, né, talvez o filho pródigo se remete a pecado, mas eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de continuar vindo para a igreja, estou falando de continuar fazendo as coisas da igreja, cumprindo os deveres da igreja, mas sem Cristo. Quem já se viu assim algumas vezes? Levanta a mão. Nossa, ninguém, só eu, desculpa, gente, eu sou um pecador, tenho misericórdia de mim. Mas é fácil isso acontecer, é muito fácil, né? É só eu parar com as minhas disciplinas espirituais, é só eu parar de me ajoelhar no meu quarto às manhãs, né? No quarto não, no quarto a esposa tá dormindo, e aí eu vou suscitar a ira da irmã, né? Então é na sala que eu faço isso. Então, se eu não fizer isso todos os dias, se eu não ler a palavra todos os dias, eu não vou entender qual é a minha posição em Cristo, e eu vou me achar autossuficiente, fazer todas as coisas, cumprir todas as tarefas sem Cristo, sem Jesus. E isso é a pior coisa que existe, cara. Isso é a pior coisa que existe para um cristão, é viver sem Cristo. Ainda, né, no capítulo 2, versículos 4 a 10, o papel de Deus para a salvação. Vida e morte de Cristo, a ressurreição, a revelação do Evangelho, seu amor, o sangue de Jesus, a pregação. Então esse é o papel de Deus para a nossa salvação. Agora, qual é o papel do homem? Ouvir, aceitar a palavra, se arrepender dos pecados, confessar a fé, ser batizado, perseverar firme no Senhor. Amém? Essas coisas a gente precisa ensinar para aqueles que estão chegando na igreja. Os líderes de célula, né? E não só os líderes, mas você que entende isso. É isso que a gente precisa entender, explicar para as pessoas que existe o papel de Deus para a salvação, e Deus, ele já cumpriu esse papel, só que existe o nosso papel, e é isso que a gente vai passar para as pessoas. Amém? Continuamos lá no capítulo 2, agora falando sobre a unidade, né? Quando Jesus ele estava pregando, ele estava anunciando as boas novas, né? E algumas vezes ele se irrita, ele se ira, e ele fala, poxa, e até se entristece, né? Poxa, judeus, eu vim para vocês, mas vocês não me receberam. E agora o que Cristo fez? A partir disso, o que Cristo fez? Ele abriu, né, o evangelho aos gentios, ele abriu o evangelho ao mundo. E Paulo estava aqui alinhando isso, né? Declarando que o povo de Deus, ele era um só, que não existia mais diferença entre gentios, entre judeus, entre gregos, né? Vamos para os dias de hoje, né? Negros, brancos, pardos, amarelos, vermelhos, né? Então o povo de Deus é um só. Então, se eu conhecer um cristão numa
tribo indígena, ele é meu irmão, amém? Se eu conhecer um cristão lá na África, adorando a Deus com aqueles batuques deles lá, que eles têm, né? E ele é meu irmão, amém? Então a gente precisa entender que assim, mudam-se as culturas, mas a fé é a mesma, numa mesma pessoa, em Cristo. É por isso que me entristece ver pessoas julgando, irmãos julgando outros irmãos de outras igrejas, de outras denominações, né? Ou de outros lugares, porque a pessoa, não sei, usa a calça de um jeito, ou ouve um estilo musical, né, de um jeito. Eu lembro que há um ano atrás, mais ou menos, a gente estava à mesa numa comunhão de diáconos, e a gente comendo junto e conversando, e o pastor Rubens estava lá, a gente conversando, batendo um papo, e aí a minha esposa falou assim para ele, a gente chamava ele de Rubão, porque ele não era pastor ainda, amém, gente? Mas hoje eu continuo chamando ele de Rubão na intimidade. E aí eu falei para ele assim, a minha esposa falou para ele assim, o Leandro acorda agitado, ele já acorda querendo fazer as coisas, já coloca um trap e vai fazer as coisas. Aí quando ela falou isso, ele fechou a cara. Como assim? Coloca um trap? Meu líder de diaconia colocando trap. Ela falou, não, fica tranquilo, é um trap gospel e tal, né? Ele não sabia ainda, eu acho que não conhecia muito. Aí esse final de semana teve uma avalanche, né? Vocês viram lá na sede? E aí a primeira atração do avalanche foi o 2 metros, né? Trap gospel, só música muito louca. E aí eu falando com o pastor Rubens no telefone, alguma coisa lá, ele falou, e aí, Lê, tal, não sei o que, eu falei assim, você não ia levar a Isa é a filha dele, você não ia levar a Isabela pra sede? Ele falou, eu vou, eu tô indo levar, ela quer muito ouvir o 2 metros. Eu falei, o quê? Ela quer muito ouvir o 2 metros, ela ama as músicas dele, Falei, trap gospel? Ele acho que ele nem lembrou, né, do ano passado. Falei, poxa, Rubão, que legal. E eu falei, mas já está tocando agora, já era 10 horas. Ele falou, poxa, que pena, ela não vai conseguir assistir, não vai conseguir ver. Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou ver aonde que vai ter algum evento deles, eu vou levar ela, tá bom? Ele falou assim, não, fica tranquilo, eu vou trazer eles pro Tatuapé. Eu falei, glória, aleluia. Eu estou falando isso não para expor o pastor, ele não conhecia, amém? Eu estou falando isso porque a gente não sabe o que está no coração de cada um, né? Claro que tem louvor, estilo adoração, que não louva nada a Deus. Né? Tem uma música que agora eu não lembro, fala sobre mel, a minha vingança agora, né? Tem sabor de mel, não tem nada a ver com Bíblia. Mas tem trap gospel que tem Bíblia inteirinha. Então a questão não é o ritmo. O que eu estou querendo dizer? A questão não é o que come, o que não come, o dia que serve, o dia que não serve, a música que ouve, a música que não ouve. É o que está no coração, amém? E as igrejas, elas têm o seu chamado especial, específico, né? Tem igrejas que não batem palma, aqui a gente bate palma, o pastor falou, Jesus, bola de neve, a gente bate palma, o pastor falou, oi, a gente bate palma, boa tarde, a gente bate palma, tem o ministério das palmas aqui, mas tem igreja que não bate, e da mesma forma que a gente não gosta, não quer ser julgado, não quer ser acusado, né, de pessoas que não amam a Cristo, por causa da forma, por causa do método, por causa do jeito, a gente precisa respeitar, a gente precisa entender que Deus, Ele está fazendo a obra no Bola de Neve, mas Ele está fazendo a obra na Batista, na Universal, na Assembleia e tantas outras denominações, amém? Eles são os nossos irmãos. Eu louvo a Deus hoje porque até o pessoal da congregação já não nos chama mais de primos. Estava conversando com um irmão esses dias da congregação,
Eu fiquei tão feliz, ele, e tal, meu irmão Cristo. Eu falei, oh, glória a Deus. Eu lembro quando eu me converti, eu era primo. Ai, glória a Deus. E Jesus trabalha na unidade. Hoje há somente um povo. Nós éramos os gentios, né? Sem Cristo, estranhos às alianças da promessa. Mas hoje fomos reconciliados por meio da cruz e temos paz com Deus. Implicações da paz de Cristo: estrangeiros sem direitos. Então nós éramos estrangeiros, nós não tínhamos direitos. Hoje nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós temos proteção e nós temos direitos totais. Amém? Nós temos direitos. Nós temos acesso às regiões celestiais, às bênçãos espirituais. Nós temos direito. Nós só precisamos buscar. Amém? Capítulo 3. Eita bexiga, vamos lá, vamos acelerar. Ministério apostólico de Paulo. Então Paulo, ele era apóstolo, ele era professor, ele era pregador dos gentios. E os seus sofrimentos por causa do ministério foram em favor desses gentios e em favor de nós. Nós estamos aqui conversando sobre as cartas de Paulo, porque Paulo perseverou nos seus sofrimentos. Conhecer o mistério é discernir como Paulo os fatos ocultos dos homens. O Espírito revelou aos apóstolos, aos profetas e hoje a nós. Gente, não dá para conversar com homens, mulheres naturais sobre certas coisas. Tem coisas que você só consegue conversar com outro irmão. Então, para que escandalizar, né? Alguém que não conhece a Cristo com experiências espirituais? Fala de Cristo, fala quem é Cristo para você, o que Ele fez na sua vida, o que Ele fez na cruz, né? Agora ficar compartilhando para pessoas que os olhos não foram abertos sobre experiências espirituais é escandalizar, é afastar essas pessoas muitas vezes de Cristo. Amém? Então sejamos sábios, tenhamos o espírito de sabedoria. Multiforme sabedoria de Deus permite que o mundo conheça o seu amor. Nós estamos falando sobre isso, né? Cada um cumprindo o seu propósito dentro daquilo, de acordo com os dons que foram derramados sobre a vida. Seja o trap, né, Tiagão? Tiagão vai abrir o show do 2 metros aqui no Tatuapé, hein? Seja o trap, seja o rap, o samba, o funk. O funk é até duro de falar, né? Mas o funk é de Jesus, é tudo de Jesus. Gente, tem sertanejo que é pior que funk. É sério mesmo. Tem sertanejo que fala tanta groselha que você fala, meu Deus. Mas não tem sertanejo bonito? Não tem sertanejo raiz? Tem um sertanejo de Deus? Tem, cara. Então vamos ganhar tudo para Jesus. Bora, vamos lá. Aí. Então a multiforme, né? O multiforme, né? É no grego, acho que é no grego. Polipoikilos. Poli são várias, né? E poikilos é manifestações. Então Deus se manifesta assim, de diversas formas, para ganhar a todos, amém? E foi o que Paulo entendeu e é o que a gente precisa entender. Ah não, eu sou assim mesmo, as pessoas vão ser ganhas por esse meu jeito. Cara, não seja assim mesmo. Nós temos que ser flexíveis nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus, amém? Então o Senhor, Ele quer alcançar aquele grupo, Ele quer alcançar aquele grupo de adolescentes. Pô, eu não gosto de adolescente, eu tenho dificuldade com adolescente, para mim eles são aborrecentes. Para Jesus não. Então, mano, coloca um boné para trás igual o Danilinho, uma corrente, precisa ser de ouro, pode ser imitação mesmo, e vai trocar ideia com eles. Vai falar com eles, vai falar do amor de Jesus para eles. E se for numa casa de repouso, tira o boné, tira o cordão, coloca uma roupa, né, bem bonitinha que você sabe que você vai ser bem aceito por eles. E vai ganhar os idosos, vai ganhar os velhinhos. Amém? E aí tem esse
esse esqueminha aí, de Efésios 3:10, né? A criação, a encarnação e o Espírito Santo. Então a sabedoria de Deus, né? Jesus na terra e a ação da igreja através do Espírito Santo. O mundo conhece a Deus através da igreja. Capítulo 3 ainda, meu pai, queria tanto louvar mais um pouquinho, mas eu acho que não vai rolar. Cristo já habita nos cristãos, mas Paulo ora aqui para que ele habite com poder e amor. Então, uma coisa é a presença de Deus, outra coisa é a manifestação da presença de Deus. Então nós já temos a presença de Deus dentro de nós, amém? Nós já temos Cristo em nós, mas nós precisamos que esse poder, ele se manifeste e cause o resultado que Deus espera, através das nossas vidas. Todo objeto que existe no mundo é medido em 3 dimensões: altura, largura e comprimento. Fala comigo: altura, largura e comprimento. Mas o amor de Cristo, ele excede. O amor de Cristo, ele inclui a profundidade. Então, Jesus, ele traspassa aí o mundo material. O amor de Deus, ele é largo, ele é comprido, ele é alto, ele é profundo. Deus na plenitude, no seu amor, ele excede o nosso entendimento. Não devemos nos surpreender que ele faça muito além do que pensamos ou imaginamos. Ainda no capítulo 3, o ministério apostólico de Paulo. Paulo era apóstolo. Não, pai, isso já foi, meu Deus. Aí, boa. Então, parte 2 agora, aplicação da doutrina. Eu particularmente gosto mais. Quem gosta de doutrina, quem gosta de teoria, é o Davi. Eu gosto da prática. Tô zoando, tô brincando, Davizão. Tá certo? Tá certo, tem que ficar vendo se bate. Continuando sobre a unidade, os cristãos, eles não criam a unidade, mas eles devem preservá-la com o vínculo da paz. Então a unidade, ela já foi estabelecida sobre a igreja. A gente não precisa ir em busca da unidade. A unidade, ela já existe. Se eu não atrapalhar Jesus, ela já existe, ela já está estabelecida. O que eu preciso fazer é preservar, Através do quê? Através do vínculo da paz. Sabe aquela frase, você quer ter razão ou quer ter paz? Então a gente precisa aprender a lidar com cada situação e com cada pessoa, dentro da igreja, fora, seja onde for. Como o corpo possui um espírito, o corpo de Cristo é vivificado pelo Espírito Santo. Os diferentes dons. Manter um ofício na igreja de Cristo requer um chamado do próprio Cristo. Então, o que eu faço na igreja precisa ter relação com aquilo que Deus me chamou. É necessário, é importante. Por quê? Porque, primeiro, isso vai ter relação com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ah, Senhor, mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero pregar no altar, o Senhor está me chamando para dar aula para as crianças. Eu quero tocar no louvor, o Senhor está me chamando para limpar banheiro. É isso mesmo. Então você vai buscar a presença dele e ele vai te falar, dentro daquilo que ele quer fazer no seu caráter, dentro daquilo que ele quer fazer nas nossas vidas. Cristo concedeu dons aos homens. Que homens? Todos os homens receberam dons de Deus. Amém? Não só os cristãos, todos. Você vê aquelas pessoas com aquelas vozes lindas, você fala, meu Deus, se estivesse na igreja cantando, quantas vidas não alcançaria. Cara, eu lembro de uma vez que o pastor Mohamed, Deus usou ele tremendamente. Justin Bieber veio para o Brasil e não sei se vocês lembram, mas ele fez uma coisa absurda lá. Ele saía na madrugada e fazia umas coisas absurdas. Não vou nem falar o que ele fez aqui, mas eram coisas horríveis aqui no Brasil. Porque os fãs, cara, o fã é isso, Faz o que você quiser, faz o que você quiser fazer comigo, que eu sou seu fã. O que você quiser fazer comigo, eu me submeto. Se submete, qualquer ídolo. Mas vem para a igreja e não quer se submeter à palavra, ao marido,
Mas amém. E aí ele fez, eu falei, mano, que cara nojento, né? Que cara, que absurdo. Isso eu pensando e falando com a minha esposa. E aí a gente veio pro culto. E aí o pastor Mohamed, né, usado por Deus, ele falou, gente, já pensou se Justin Bieber for alcançado por Cristo? Quantas vidas ele não vai levar para a presença de Deus? E eu pensando, será? Será mesmo que um cara desse vai, né, vai se submeter à palavra, à vontade de Deus? Gente, vocês têm visto as últimas postagens dele, as últimas entrevistas dele, as últimas músicas dele? Está colocando Jesus em tudo. Cara, que louco, que coisa linda, que coisa poderosa. Deus fez na vida de Paulo, Deus fez na vida do Justin Bieber, Ele pode fazer na vida de qualquer homem. A gente só precisa crer que o Senhor é o mesmo. Ele é o mesmo. E o dom que ele recebeu, que ele usava para destruição, hoje ele está usando para a glória de Deus. Amém? E não vamos julgá-lo se ele errar, se ele pecar, ele está começando. Amém? Dons para edificação da igreja. A missão principal dos dons é que a palavra de Deus seja ministrada. Então não adianta eu ter um dom e não querer utilizar para ministração. Ah, mas eu tenho vergonha. Deus vai te usar com a sua timidez, do jeitinho que você é. E aos poucos essa vergonha vai ser quebrada. E quando você vê, você já vai estar, né, fazendo grandes coisas. Um dom não é melhor do que o outro. Eles se completam em amor. Amém? Nós não temos todos os dons. Eu tenho alguns dons derramados pelo Senhor e o meu irmão tem outros dons e a gente se completa, a gente se ajuda, né? Algumas bíblias ou versões falam ministérios, né? Mas na versão NAA que eu estava lendo, ele estava utilizando as palavras dons. Tudo bem? Eu peguei essa imagem, não fala tudo o que a gente gostaria de saber sobre os dons, né? Dom de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, mas já ajuda. É claro que existe aula específica para isso, né? Quando que a gente tratou sobre isso, eu acho que foi no Entrando no Espírito, né? Sobre os dons espirituais. Então teve uma aula só sobre isso. Então, a importância de cada um, a importância de cada dom ser utilizado para a glória de Deus. E juntos a gente forma o corpo de Cristo. Amém? Então, algo você faz, algo você tem e precisa ser derramado diante do Senhor a serviço das vidas, a serviço das pessoas, a serviço da igreja, né? Amém, gente? Eu não quero entrar muito nesse assunto porque é um tema que iria longe. Posso passar? Tiraram foto aí? Tá bom. Glória a Deus. Capítulo 4 ainda. Paulo dá testemunho e ele diz: não vivam mais como gentios, na vaidade, no entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, na ignorância, com o coração duro, insensíveis, de forma desenfreada e cometendo impureza. Mas agora, o que vocês devem fazer agora? Fale a verdade com o seu próximo. Fiquem irados, mas não pequem. Falei isso para o meu filho essa semana. Não guarde a ira para o outro dia. Trabalhe e reparta o que tem. Não falem palavras sujas, mas somente as que edificam. Não entristeçam o Espírito Santo. Sejam bondosos e perdoem. Então a gente não pode se cansar de falar essas coisas. Eu sei que vira jargão, mas a gente não pode se cansar de lembrar as pessoas. Por isso que eu falei, os dons, eles são necessários e precisam ser ministrados. Ah, mas eu não vou pegar o microfone e ensinar e pregar no altar, não tem problema. Faça isso com seus filhos, faça isso com seus alunos, faça isso com seus colegas de trabalho, faça isso com alguém. Mas o seu dom precisa ser exercido para a glória de Deus, seja de mestre, de pastor, de profeta, de evangelista. Amém? Pregue o evangelho. Capítulo 5. Exortação ao amor sacrificial.
devemos imitar a santidade do nosso Pai, não como escravos tentando ganhar uma recompensa, mas como filhos amados. Há uma diferença entre escravo e filho. Amém? Não passei? Opa, obrigado, Fabião. Você podia ficar aqui, né, Fabião? Mas se eu esquecesse de passar aqui, eu vou ler, tá? Aí mesmo? Instruções para uma vida santificada: não praticar e nem falar. Então olha só que interessante, né? Paulo ele fala para a gente não praticar e nem citar, e nem mencionar sobre imoralidade sexual, né? Pornografia, adultério, fornicação, homossexualidade. Como é fácil a gente ser santo na igreja e ser outro no trabalho, por exemplo. No trabalho onde as pessoas estão livres para fazer o que quer, para pensar o que quer, para falar o que quer. Como é fácil a gente mencionar essas coisas, a gente dar risada, a gente participar dessas conversas, né? A minha esposa, nesse momento, ela está se preparando para ir para uma viagem com os funcionários do Banco Itaú. Ela vai ficar no hotel, é um hotel top em Atibaia. Fala o nome aí. É outro. Esse é top, hein? Esse nós foi. É outro aí, é um top, depois eu lembro aí, falo. E a galera tá alvoroçada, a galera tá daquele jeito, né? As meninas falando nas roupas que elas separaram e tudo mais. E você, Iris? Aí eu olhei pra ela e falei, e você, Iris? E você, Iris? Não, amor, você não me conhece. Falei, você pegou aquela burca, irmã? Pega aquela burca e vai para a piscina. Fica lá na beira da piscina de burca. Avareza, aquele desejo desesperado, né? Idolatria. Não devemos evitar o contato com o descrente, mas evitar participar com ele dos seus pecados. Amém? Isso é uma grande diferença. Eu não vou me separar. Na verdade, eu vou me separar, mas eu não vou deixar de estar com eles quando necessário, mas eu não vou participar daquilo que eles fazem. E aí Paulo, ele fala para você substituir o vinho que controla a sua mente e arruina tudo pelo Espírito Santo. Esse foi um detalhe assim, que eu achei bem interessante. Ele não fala assim, não beba, ele fala não se embriaguem, né? E uma coisa que eu não falo para as pessoas é o que eu não leio na Bíblia, né? E então assim, eu não fico falando para as pessoas, não ouça música secular, ou não beba isso, não faça aquilo, né? Agora, se o Senhor ele te deu sabedoria, você vai entender que se você beber, algo pode acontecer. É igual subir em cima de um muro alto, né? Estreito. O que pode acontecer? Você pode cair. Cara, eu sei o que pode acontecer se eu beber. Para que eu vou ficar brincando com isso? Então, Paulo ele dá uma prioridade. Se encha do Espírito Santo, porque é muito melhor. Amém? Passei. É isso aí. Eita, 10 horas. Cristo submeteu a sua vontade ao Pai e nós devemos seguir o mesmo exemplo. E aí agora as esposas e os maridos. Vou ler rápido, né? Vou falar rápido sobre isso, porque ninguém quer ficar ouvindo o que a esposa deve fazer ou o marido deve fazer. Ou quer? Nós sabemos, né? Nós precisamos ser lembrados, porque o dia a dia não é fácil, o bicho pega. Passou não? Me boicotando esse controle. E aí, passou? Glória a Deus. Então Paulo ele nos exorta a sermos submissos uns aos outros. Então não é só a minha esposa que deve se submeter a mim. Eu devo me submeter a Deus em relação a ela. Então da mesma forma que ela tem responsabilidades para comigo, eu tenho responsabilidades para com o Senhor, né? E aí qual é o dever da esposa? Se submeter ao marido e sempre respeitá-lo. Cara, quero uma palavra, mulheres, esposas e solteiras que vão casar.
Quero uma palavra que o homem gosta, é respeito. É muito louco. Quando a minha esposa fala as coisas certas, sem respeito, não vai adiantar. Mas quando ela utiliza respeito, quando ela utiliza honra, quando ela utiliza ali palavras bacanas, para mim, ela sabe quais são as palavras que eu gosto, porque ela é minha esposa, a gente convive há 16 anos juntos. Ela vai ganhar o que ela quiser, que eu puder dar, é claro. Então, respeito. E homem, o que a sua mulher precisa? É ser amada, é ser cuidada, é estar segura, acolhida, debaixo do seu abraço. Mas eu não sou carinhoso, eu não recebi carinho do meu pai. Vai dormir, cara, você já está curado, você já está transformado. Você já está liberto. Jesus morreu naquela cruz, foi para você ser carinhoso com a sua esposa. Não com as outras mulheres, mas com a sua esposa. Para você elogiar, para você demonstrar amor. No Senhor, é isso que Paulo sempre fala, no Senhor. Amém? E aí tem os direitos. O direito do marido é receber sujeição e honra, o direito da mulher é ser amada e bem cuidada. Os filhos e os pais. Aos filhos, obedeçam seus pais, mas só quando estiverem aos seus cuidados. Se você já saiu de casa e agora você é responsável pela sua vida, você já casou, você não deve essa obediência aos pais. Agora você deve honra. Honra é para sempre. Amém? Então honra é vitalícia. Aos pais, criar os filhos no Senhor, sendo exemplo a eles. Busque o equilíbrio, evitando a omissão ou o autoritarismo. Então, a omissão está de um lado, o autoritarismo está do outro. O que eu preciso? Ser equilibrado. E como eu sou equilibrado? Quando eu tenho o Espírito Santo me ajudando a ficar no meio, a não ser omisso, a não deixar meu filho fazer tudo, e a não ser autoritário, a não irritar, não provocar a ira do meu filho sendo autoritário, fazendo com que ele não se abra comigo por medo. E aí os servos e os senhores, substitua servo por funcionário. Aos funcionários, trabalhar para Cristo, fazendo sempre o melhor, mesmo quando não vigiado. E aos superiores, somos todos iguais para Deus, honre os seus liderados. E aí a parte principal, na verdade principal, a gente já falou de tanta coisa importante, não é principal, mas um importante tema dessa carta é a força do Senhor. As pessoas não são nossas inimigas, os inimigos são invisíveis e poderosos. Então a gente precisa entender que as pessoas não são nossas inimigas, amém? Que a gente precisa orar para que o Senhor quebrante o coração delas. Os nossos inimigos são mais fortes do que nós, por isso que a gente precisa de Cristo. E aí nós precisamos ficar firmes através do cinto, da couraça, dos sapatos, do escudo, do capacete e da espada. A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e palavra. Na verdade, resumindo essas coisas, a gente encontra Cristo. Então, quanto mais perto de Cristo eu estou, mais eu tenho a verdade, mais eu sou justo, mais eu vivo e prego o evangelho, mais fé eu tenho, mais eu creio, tomo posse da salvação, e mais eu vivo e prego a palavra, amém? E sempre orando, como nós conversamos durante toda essa aula. Oração no Espírito é a chave para que a gente possa alcançar as regiões celestiais. E aí essa figura que muitos já viram, só para a gente ter uma ideia de onde ficam as partes da armadura. E aí, para concluir, os 2 últimos versículos de Efésios. Opa, vamos lá? Bora, obrigado. A paz seja com os irmãos. Levanta sua mão assim, em nome de Jesus. A paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo.
A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aplaudam o Senhor, porque Ele é bom, Ele é digno, Ele é justo e Ele é fiel. Essas 4 palavras eu quis destacar para que a gente possa tomar posse. A paz, o amor, a fé e a graça. Amém? Deus abençoe, vamos orar? Levanta do seu lugar. Queria pedir para o Samuca subir aqui para fazer essa oração por nós, em honra e agradecimento pela presença deles aqui. Me perdoe pelo horário, passei 7 minutos, mas eu vou aprender a acertar no horário, amém? Deus abençoe. Amém. Pai, primeiramente eu quero te agradecer e te louvar pelo dom da vida, por essas portas abertas, por essa igreja que se reúne, meu Deus. Amém. Pai, muito obrigado por esse grupo que se dedica, Pai, aqui ao mergulhando, esses irmãos que têm convicção, Pai, da necessidade que existe na igreja de aprendermos a Tua Palavra. Amém. Pai, eu quero te louvar pela vida do Teu Filho que conduz esse trabalho aqui. Pai, eu quero te agradecer, Pai. Clamar para que, a partir de hoje, Pai, nesse tempo, ainda no fim desse ano, o Senhor continue dando estratégias, força, foco, determinação. Pai, honra a fé dos teus filhos que aqui estão, das tuas filhas. Senhor, derrama as tuas bênçãos sem medidas, Pai. Sim, Pai. Abençoa mergulhando nessa igreja, Pai. Aviva esta obra. Oh, em nome de Jesus. Pai. Senhor, tira toda a resistência, Pai, contra o ensino da palavra. Sim, Pai. Tira toda a resistência, Pai, até mesmo de pessoas que não entendem o propósito. Mas eu te peço agora, Senhor, abra os olhos e o coração desta igreja para entender, Pai, qual é o objetivo e propósito, Pai, do mergulhando nesta casa. Sim, Pai. Mesmo assim, eu te louvo e te agradeço, Pai. E nós sabemos e temos convicção, Pai, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Pai, nós sabemos que essa igreja vai romper poderosamente. Amém. Assim eu oro e te agradeço, Pai. Nos despeça com a tua graça, do teu amor e da tua comunhão, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.